Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações e que aproveitemos ao máximo o estudo que faremos agora sobre o capítulo 18 do livro da Esperança, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos dar sequência então aos estudos que estamos fazendo com os demais colegas dos NEPs do estado de São Paulo sobre o livro da Esperança. Meu nome é Lucas, eu sou do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas e é muito bacana estar aqui com todo mundo, podendo desenvolver esse estudo de mais um livro do Chico e de Emmanuel, tentando interpretar, aprofundar, acessar camadas diferentes, um pouco mais profundas sobre o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Esse é um ponto muito interessante que eu pessoalmente aprendi lá no NEP, com os demais colegas do NEP Eurípides Barçanufo, sobre esse conceito das camadas de conhecimento que Jesus traz e que no fundo se aplica a todas as áreas do conhecimento e da experiência humana. E isso se encaixa muito bem nos ensinamentos do Mestre. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão, um estudo sobre o capítulo 18 do livro da Esperança, e esse capítulo se chama Pequeninos. Esse capítulo é uma reflexão sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. E é interessante porque esse pequeno capítulo 18 do livro da Esperança, ele traz duas abordagens. E a gente percebe que Emmanuel, assim como em outras oportunidades da sua literatura, ele traz uma interpretação dualista, assim como a gente vê no Evangelho de João, que é muito interessante. É como se Emmanuel reconhecesse uma primeira interpretação vinda de algum dos evangelhos, e ao mesmo tempo em que ele aborda uma outra faceta importante desse ensinamento, e é o que vemos aqui. Então é uma técnica que o evangelista João adotou nos seus registros lá no Evangelho de João, e a gente percebe que é muito interessante, que é uma técnica de reflexão que traz muitas vezes uma visão dualista, ao mesmo tempo então que reconhece uma primeira abordagem sobre um ponto, ele traz em paralelo um outro ponto de vista, e é o que vemos em Emmanuel aqui no capítulo 18. Esse capítulo ele começa com uma citação que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 15, em que Jesus ele se encontra com uma multidão de pessoas, como sempre, né? A gente percebe isso nos estudos que fazemos, que Jesus muitas vezes, na maioria do tempo, ele está sendo seguido por muitas pessoas. E imagina, né? Você andando pela Palestina de 2000 anos atrás, muitas pessoas à sua volta te seguindo, e é comum às vezes ter algum tipo de confusão, de pressão, de pessoas aglomeradas, e a gente percebe no registro de Marcos que de fato algumas pessoas estavam se aproximando demais de Jesus, e isso incomodou alguns de seus discípulos, que tiveram uma reação bastante rude, porque não agressiva, para proteger Jesus. Assim como a gente vê hoje em dia com pessoas populares, pessoas conhecidas, em que os seus seguranças particulares muitas vezes são agressivos, né, com as pessoas à sua volta. E Jesus, percebendo essa reação, e no meio das pessoas que se aproximavam a ele, a gente vê crianças. Então Jesus fala para os seus discípulos para não afastar das crianças,
E Jesus ele emenda, né? Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E o lema da interpretação que a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 8, que trata dessa reflexão, é a seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa natureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. Aqui vale a pena a gente traçar um paralelo com o contexto em que Jesus vivia, tentar mergulhar um pouco por alguns minutos nesse caldeirão cultural em que Jesus reencarnou para trazer esses ensinamentos tão importantes. Já era um traço comum da cultura judaica da época a citação ao reino de Deus ou ao reino dos céus, como era falado pela tradição judaica. E segundo essa mesma tradição, o judeu que praticasse os ensinamentos de Moisés no seu dia a dia, se sacrificando para melhorar a vida comunitária, a sua aldeia, a vida na sua aldeia, e melhorar, porventura, a vida do seu semelhante, consequentemente, essa pessoa seria chamada de filho dos céus. Então a gente vê uma preocupação profunda dessa tradição, pelo menos de uma parte dessa tradição que de fato respeitava os mandamentos mosaicos, de aplicar o que era ensinado para ser reconhecido como um filho dos céus, como um verdadeiro judeu, digamos assim. E toda a narrativa registrada nos evangelhos ocorre em torno dessa busca pelo reino de Deus. E Jesus, então, em função dessa preocupação que as pessoas tinham, se esforçou muito em explicar, em mostrar o que é esse reino de Deus, e tentando ser o mais didático possível, Jesus ele usou as parábolas, uma técnica de narrativa, de gênero narrativo bastante usado antes da sua vinda, para tentar oferecer uma maneira de compreensão desse reino. E numa de suas experiências, num de seus diálogos, Jesus ele fala que aqueles que buscarem a pureza de coração, de sentimento, de intenção, teriam então a vida em volta desse reino de Deus, desse estado pacificado de consciência, dessa vida com mais qualidade de consciência, de sentimentos. Então, considerando o que foi falado alguns minutos atrás, para viver esse reino de Deus, segundo o que já era ensinado pelos antigos judeus, era necessário pôr em prática aquilo que era ensinado desde Moisés, e não só seguindo as construções, os costumes da cultura popular, como a gente vê em vários diálogos de Jesus com os fariseus ou com os saduceus, em que os hábitos cotidianos, os hábitos populares se sobrepunham ao que era de fato ensinado pela tradição espiritual dos antigos judeus. Então a gente vê aqui que Jesus ele tenta didaticamente demonstrar que é necessário a gente buscar esse reino de Deus, esse estado de consciência pacificado, dentro de uma perspectiva de humildade, de transparência com os atos e de abertura para o que é novo. Porque mesmo que Jesus ele estivesse resgatando ensinamentos antigos que já existiam, mas que por diversas razões não foram bem assimilados ao longo do tempo, ele traz uma maneira diferente de compreender a relação do indivíduo com a divindade, com Deus.
E isso é muito interessante, porque é uma interpretação, é um caminho distinto do que era ensinado pelos líderes espirituais da época. E no capítulo 18, então, do livro da Esperança, a gente vê esse foco de Emmanuel, bastante conciso, em que ele reconhece a profundidade da sabedoria desse ensinamento, dessa necessidade da gente abraçar os ensinamentos de Jesus de maneira transparente, sem orgulho, sem vaidade, para permitir que essa semente divina que já habita os nossos corações brote de maneira mais eficiente, de maneira mais pura ao longo do tempo, porque todos nós sabemos, né, que a construção desse estado de consciência ele é constante, ele não tem fim. É como se de fato houvesse várias camadas para serem acessadas ao longo do tempo, independentemente da maneira como interpretamos este ensinamento e o aplicamos no dia a dia. Quanto mais a gente se esforça em aprender alguma coisa, e sobretudo nas características dos ensinamentos de Jesus, e mais a gente se esforça em aplicá-los, percebemos que sentimentos novos brotam do coração e uma maneira diferente de compreender, de enxergar o mundo surge em nossas consciências, em nossas mentes. E no decorrer do capítulo 18, a gente percebe então que Emmanuel ele reconhece a necessidade da gente criar mecanismos materiais para proteger o conhecimento, para dar valor às tradições e a gente melhorar cada vez mais o aspecto material da vida humana. Isso ele já começa a introduzir então a outra faceta dessa interpretação dualista, como eu chamei no começo da nossa reflexão, e ele começa a mostrar então que existe uma contradição no comportamento humano nesse sentido. E por quê? Por que existe essa contradição? Porque ao mesmo tempo em que a gente se esforça para compreender este ensinamento, em que a gente se esforça para assimilar a necessidade de abrirmos o nosso mundo subjetivo, o nosso mundo interior, para essa maneira de compreender o reino de Deus, como se fôssemos crianças, de maneira mais ingênua, de maneira mais aberta e transparente, para absorver com mais qualidade este ensinamento. Emmanuel aqui, ele fala que na prática de nossas vidas, nas nossas ações cotidianas, nos esforçamos para melhorar, para preservar os nossos interesses materiais. Isso é necessário, isso é louvável em função da sobrevida e do aproveitamento máximo da experiência na dimensão material da vida, mas ao mesmo tempo ele puxa o gatilho dessa afirmação, desse ensinamento de Jesus, para a atenção com as crianças. Então, de um lado, a gente vê um entendimento de que realmente o reino de Deus ele será melhor absorvido, melhor compreendido conceitualmente a partir do momento em que o cristão, o seguidor de Jesus, ele abre o seu coração para uma vivência transparente, honesta, e de aproximação mesmo com os ensinamentos do Mestre. Emmanuel fala que a atenção que o ser humano, que as pessoas, que nós damos no dia a dia para a manutenção dos nossos interesses materiais, deve ser voltado para a infância, para as crianças. Porque o mundo de amanhã será liderado, será tocado pelas crianças de hoje. E as crianças de hoje serão os nossos líderes, os nossos pais futuros, em encarnações futuras e em décadas vindouras. E é muito bonita essa reflexão, porque Emmanuel se esforça aqui para trazer então essa dualidade na maneira de aproveitar
o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que têm puro o coração. De um lado, metaforicamente, aproveitar a ingenuidade, no bom sentido, das crianças para absorver ao máximo os ensinamentos do Mestre e aplicá-los no nosso dia a dia. E por outro lado, é uma crítica um tanto quanto social em relação à maneira como a sociedade moderna lida com a atenção às crianças, aos pequeninos. No fim do capítulo, o nosso querido Emmanuel fala o seguinte: abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscantes de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. É uma contradição, né? A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os mesmos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Então, é um incentivo que Emmanuel nos traz para olharmos com carinho para os nossos filhos, para as crianças com as quais convivemos e investir cada vez mais no aprimoramento da formação destes futuros adultos, destes irmãos que chegaram recentemente para uma nova experiência reencarnatória. E para acabar a nossa reflexão de hoje, eu vou contar uma história que eu vivi lá no Centro Espírita Vovô Nestor, em Campinas, alguns anos atrás, sobre este tema, né? Temos alguns trabalhos sociais envolvendo crianças, e eu me lembro de um companheiro nosso, que não vejo há algum tempo, que era morador de rua durante alguns anos na cidade de Campinas, e ele conseguiu superar esses desafios. E um dia, conversando com ele, ele me disse que esse trabalho especial, que a atenção para com as crianças é muito importante, porque ele percebeu na sua vida na rua, em função de problemas com drogas e álcool, que alguns traços de comportamento das crianças já são detectáveis quando os adultos prestam atenção, se envolvem com a formação da criança. Ele me contou que ele percebia, depois de ter saído da experiência da rua, alguns comportamentos parecidos com os que ele tinha quando era pequeno em crianças de hoje, e que, se tomarmos as providências de carinho, de atenção necessários no presente, evitaremos que experiências dramáticas como essas que vemos numa sociedade de provas e expiações como a nossa, aqui na dimensão material do planeta Terra, continuem a acontecer. Para mim foi uma reflexão, foi uma conversa muito bonita, vindo de uma pessoa que passou por esse caminho doloroso, dando um incentivo, então, de cuidarmos cada vez mais das crianças e, sobretudo, de prestarmos atenção no comportamento delas. Seguindo o exemplo do nosso querido Emmanuel, no capítulo 18, intitulado Pequeninos, do Livro da Esperança. Então, meus queridos amigos, essa foi a reflexão de hoje, o estudo que fizemos. Foi muito bacana participar desse estudo e pedimos humildemente que este ensinamento fique em nossos corações e que o Mestre Jesus, pelo seu exemplo, pela sua coragem, possa estar ao nosso lado. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até a próxima.